E o ano de 2024 acabou. E se a gente for fazer um balanço de 2 anos do governo Lula, gente, é tanta coisa que é difícil a gente conseguir resumir. Como Lula trabalhou esses 2 primeiros anos do mandato. Como ele mudou a face do nosso Brasil. Apesar de ter uma linha de direita contra, apesar de ter especuladores do mercado contra, apesar de ter trabalhado dentro das suas entranhas do Banco Central com gente contra, o Brasil cresceu. E eu consegui anotar algumas coisas assim para a gente fazer um balanço dos 2 anos do governo do presidente Lula. O crescimento do PIB em 2023 foi 3,2%. Em 2024, 3,5%. Mais do que o mercado esperava. Sabe qual foi a média de crescimento do PIB de 2015 a 2022? Temer e Bolsonaro? 0,4%. Lula fez crescer 3,2% em 2023 e 3,5% em 2024. Produto Interno Bruto. A taxa de desemprego chegou a 6,1%, a menor taxa de desemprego da história do país. Nós já tivemos desemprego em 14% a 17% na época do Bozo e do Michel Temer. O aumento de poder de compra do brasileiro. O rendimento do brasileiro aumentou. Isso é um novo recorde, tá? Foi com acima de 3 mil a média de rendimento da maioria dos brasileiros. O crescimento da indústria. A indústria cresceu 3,6% em 2024. O maior crescimento dos últimos 10 anos. E no ranking industrial, o Brasil saiu da posição 70 para 40 na produção industrial. Isso com 2 anos de Lula, tá? O crescimento de 75% de empregos na indústria. 75% de emprego na indústria, onde 55% são jovens. Pessoas jovens novamente empregadas. Surgimento o aumento, o segmento da alta tecnologia subiu 5%. A alta tecnologia no país cresceu mais do que a indústria de transformação. A tecnologia subiu 5%, a indústria de transformação subiu 3,5%. Com o programa NIB, estímulo à agroindústria, nós tivemos o resultado no agro, o melhor dos últimos 14 anos. Melhor dos últimos 14 anos. Eu vou deixar aqui o resumo para quem quiser ler. Taxa de investimento do Brasil, 18% do PIB. Antes a taxa de investimento era 3%, 4%. 18% do PIB está sendo investido. Lula conseguiu aprovar a reforma tributária que estava parada há 40 anos. 40 anos estava parada. Nós somos o país que tivemos o segundo maior país receptor de investimentos direto do mundo. Primeiro os Estados Unidos, segundo o Brasil. Foi o segundo país no ranking que teve a maioria dos investimentos diretos de estrangeiros do mundo. A infraestrutura, em 2022, era gasto em infraestrutura, na época do Mequetrefe, 188 bilhões. Com Lula, passou para 260 bilhões em 2024. Gente, o homem trabalhou e não foi pouco, não, foi muito. A taxa de pobreza caiu para 27,4%, a menor nível histórico também. A taxa de miséria hoje é 4,4%. Nós já tivemos mais de 30% de miseráveis, hoje está 4,4%. O Amazonas, que está todo mundo falando que agora os bolsominions estão calados, menor taxa de desmatamento dos últimos 9 anos. Pararam de roubar nossa Amazônia, tá certo? E se vocês lembram bem, né? O nosso PIB, o crescimento do nosso PIB, né? Tem a ver com a produção, tem a ver com o trabalho do nosso presidente. Se o PIB antes era 0,4%, agora está 3,5%, 3,5%. Gente, é muita coisa, certo? E Lula pegou de Bolsonaro um rombo fiscal de 800 bilhões, que Bolsonaro deixou um rombo fiscal de 800 bilhões em 4 anos. E ele nunca cumpriu o teto de gasto. Bolsonaro nunca cumpriu o teto de gasto, pelo contrário. Ele furou o teto de gasto várias vezes e deixou um rombo para o Lula. E hoje eles ficam dizendo, o déficit, o déficit.
um rombo de herança. E a inflação sempre foi abaixo do que o mercado dizia. O mercado dizia, a inflação vai lá para cima. Nunca foi. Sempre foi abaixo. O programa Mover do presidente Lula fez aumentar uma produção recorde no setor automobilístico. Gente, é muita coisa. Lula trabalhou demais. E olha que o velhinho adoeceu, se internou. Não fez teatro, tá? Não fez mimimi, mas trabalhou muito. Quebrando todas as barreiras preconceituosas do mercado financeiro. O mercado dizia que o PIB não ia crescer, cresceu mais do que eles esperavam. O mercado dizia que o PIB não ia, que a inflação ia ficar descontrolada, a inflação sempre foi controlada. Qual foi a maneira deles de desestruturar o Brasil? Subindo o dólar. Só que a economia melhorou. Tanto melhorou para todo mundo, que Lula já, nas pesquisas, já mostra que ele vence de todo mundo. Entendeu, gente? Existe uma coisa chamada especulação do mercado, que tenta prejudicar a economia. Existe uma coisa chamada vida real. Novo recorde de rendimento dos brasileiros, mais brasileiros empregados, a indústria produzindo. O agronegócio nunca produziu tanto como agora nos últimos 14 anos. O projeto Mover Infraestrutura. É muito trabalho. E só 2 anos. Bota mais 2 anos pro painho pra você ver. Não dá pra ninguém. E sem furar o teto de gasto, como o Mequetrefe fez.